Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de eletromagnetismo, lembrando que a gente está falando da situação eletrostática, né? A gente agora vai falar especificamente sobre algumas propriedades de um certo conjunto de materiais que a gente chama de condutores, tá? Então, vamos lá. Então, vamos pensar em materiais condutores. Isso aqui são aqueles materiais em que você, né, tem movimentação de cargas de forma essencialmente desimpedida. Então, basicamente, a gente tem que, em materiais condutores, as cargas podem se mover de forma essencialmente livre, né, sujeitas ao campo elétrico de ordem de intensidades razoáveis, né? Então, se a gente pegar um material que não é condutor e aplicar um campo elétrico suficientemente grande, ele vai se tornar condutor também, mas aí você vai arrebentar o material, vai destruir propriedades dele. Esse não é o caso aqui. Como a gente está falando de eletrostática, a gente vai supor que a gente tem condutores no equilíbrio eletrostático. Então, se a gente supõe que a gente está na situação eletrostática, daí a gente tem algumas propriedades e particularidades que são características de condutores. Bom, se a gente pensar que a gente está em equilíbrio, né, então isso significa que as forças em cima dos objetos são nulas, né? A força resultante. A gente está pensando aqui em cargas, então a força em cima das cargas é nula. E aí, se a gente está pensando em equilíbrio eletrostático, a gente está, né, dizendo que a força elétrica, né, resultante em cima desses objetos é nula. Então, se a gente está falando de equilíbrio eletrostático, né, a força elétrica resultante, força, que aqui nesse caso vai ser uma força eletrostática, né, vai ser nula. Aí a gente tem uma relação, né, que é essa daqui, né? A força elétrica em cima de uma certa carga é carga vezes o campo elétrico em cima dela, né? E aí, se a gente está na situação de equilíbrio eletrostático, então necessariamente a força elétrica resultante então vai ser nula. Então a gente vai ter uma força resultante nula. E aí, para que a gente tenha uma força resultante nula em cima de qualquer carga, a gente vai ter que ter um campo elétrico resultante nulo.
Então, no condutor, isso tem que ficar bem claro o que isso significa, né? Mas no material condutor a gente vai ter, na condição de equilíbrio eletrostático, né, um campo elétrico que tem que ser nulo. Então, pensando no material condutor, seja lá qual for esse material condutor, um pedaço de ferro, um pedaço de alumínio, cobre, né, o que acontece é que dentro do material condutor, no equilíbrio eletrostático, né, o campo elétrico no material condutor é nulo. Isso aqui é um condutor. Tá? Não é a situação de equilíbrio, né? Então, importante ter na cabeça, né, que se você pega um material condutor qualquer e coloca nele uma certa quantidade de carga, não necessariamente a carga, no instante em que você coloca, já está na situação de equilíbrio. Né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma movimentação de cargas, de modo que se atinja a situação de equilíbrio. E quando se atinge a situação de equilíbrio, aí sim o campo elétrico resultante no condutor, e é no condutor, né, é nulo. Tá? Bom, e aí? E aí, já que acontece isso, pensando na lei de Gauss elétrica, a gente tem isso aqui, né? Que a divergente de G vai ser uma densidade volumétrica de cargas sobre ε0. E aí, já que a gente tem E igual a zero no condutor, em equilíbrio eletrostático, sempre pensar isso, né? Então, no interior dele, do condutor, já que E é zero, então divergente de E vai ser igual a zero. E isso é ρ sobre ε0. Consequência disso, né? A densidade volumétrica de carga então, no interior do material condutor, né, na situação de equilíbrio, a densidade volumétrica de cargas é nula. Né? Mas foi colocado uma certa quantidade de carga no condutor, né, em princípio. Se não tivesse sido colocado nenhuma carga no condutor, então daí, claro, a densidade de carga vai ser nula mesmo. Mas em princípio foi colocado uma certa quantidade de carga no condutor. Então, o que isso aqui nos diz? Que a densidade volumétrica de carga é nula. Então, qual a consequência? A carga, então, não pode estar distribuída no volume. Tem que estar onde? Na superfície do condutor. Pensando, né, que a carga tem uma certa lei de conservação, né? Então a carga não pode sumir. Consequentemente, a carga vai na superfície do condutor. Deixa de estar na região volumétrica para estar na superfície. Nas superfícies, né? Nas superfícies, melhor dizendo. Tá? Então, pensando aqui nesse condutor aqui, maciço, né, que está aqui, um bloco de ferro, alumínio, uma coisa assim. Se você colocar carga aqui, inicialmente a carga pode estar no volume, pode ter carga lá dentro. Né? Daí acontece uma redistribuição de cargas até chegar na situação em que o campo elétrico dentro do condutor é nulo, para estar na situação eletrostática. Na situação eletrostática, a carga vai estar colocada
na superfície desse condutor. Bom, e aí, consequência disso, né? A gente tem algumas consequências. A gente tem aqui dV, a gente já viu isso, né? dV é menos a integral, menos E escalar dl, né? Uma diferença de potencial infinitesimal. Então, vamos pensar que a gente pega um condutor, pega dois pontos quaisquer, na superfície desse condutor, né? Daí a gente pode pegar e calcular quanto é que vai a diferença de potencial entre esses dois pontos quaisquer. Como a gente está na situação eletrostática, com a força elétrica conservativa, com o campo elétrico conservativo, tanto faz o caminho que a gente usa, né? Então, pensando aqui no nosso condutor, que no seu interior tem E igual a zero, né? A gente pode pensar num caminho que vai de um certo ponto até um outro ponto, né? Um caminho qualquer aqui, C, que vai do ponto 1 até o ponto 2, né? Esse caminho qualquer passa justamente por pontos no interior do condutor. E aí, se a gente pegar e for calcular a integral, né, de 1 até 2 de dV, para achar quanto é que vale a diferença potencial, a gente tem que fazer a integral de E escalar dl. Só que aqui dentro, né, nesses pontos por onde você está passando, são todos pontos onde o campo elétrico é zero. Então, do lado de cá a gente vai ter V2 menos V1. Do outro lado a gente vai ter zero, né? Como consequência disso, a gente tem que o potencial em 2 é igual ao potencial em 1. Logo, a superfície do condutor é uma equipotencial. Tá? E daí ela é caracterizada por um certo valor de potencial elétrico, né? O valor V, tá? Que é o mesmo em todos os pontos. E aí, inclusive, se você tivesse calculado a diferença de potencial entre um ponto na superfície e um ponto no interior do condutor, você ia ter o mesmo resultado, por causa que o campo elétrico é zero, o caminho termina dentro do condutor, né? Isso significa, na verdade, que o condutor, né, o material do condutor, onde tem ferro, onde tem cobre, ele define também um volume equipotencial. Nessa região toda, o potencial elétrico aí é zero, né? E aí, lembrando que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial, né? Com o potencial elétrico que é constante, o gradiente é zero, o campo elétrico é zero. Né? Além disso, né, a gente tem também outras propriedades. Né? A próxima, né, lembrando que você tem carga então distribuída só na superfície, de modo que você então tem uma densidade de carga superficial, né, fora do condutor, aí o campo elétrico não é zero. E logo, imediatamente para fora do condutor,
Então, bem próximo à superfície do condutor, né? A gente sabe que o campo elétrico ele é perpendicular à superfície do condutor. Na situação de equilíbrio eletrostático, né? Isso vale bem próximo à superfície do condutor, né? Longe do condutor, o campo elétrico, a gente não sabe como é que ele é. Mas bem próximo, ele é perpendicular à superfície. E aí ele tem um certo valor, né? Que a gente pode obter usando a lei de Gauss. Vocês devem ter feito isso lá em Física 3, né? E daí o campo elétrico, justamente, ele é proporcional à densidade de carga superficial. Né? E esse N é o vetor normal superfície para fora do volume. Né? Lembrando sempre que a gente está falando da situação eletrostática, né? Na situação eletrostática, o campo elétrico é perpendicular à superfície do condutor, bem próximo dele, e aí tem um valor que é dado, né, usando a lei de Gauss. A ideia é basicamente usar uma superfície gaussiana bem pequena, né, infinitesimal, parte dela aqui dentro, parte fora. Né? Dentro, o campo elétrico é zero, só tem contribuição fora e a gente vai ter aquilo lá. Então, em termos de, só para ilustrar, né? Graficamente, a gente vai ter uma coisa como, pensando assim, né, que aqui a gente tem campo elétrico igual a zero, a gente vai ter um campo elétrico bem perto da superfície do condutor, que é, né, perpendicular a ele. Né? Se é para fora ou para dentro, aí depende se a densidade superficial de cargas é positiva ou negativa naquele local. Né? Então aqui eu vou colocar só a direção, né, sem sentido. Com um valor, né? Isso tem sentido, né? Normal é desse jeito aqui. Tá? Uma observação importante é que a gente está falando de dentro do condutor, no ferro, no aço, no alumínio, no cobre. Né? Se tiver uma cavidade no condutor, aí dentro da cavidade, que não é mais no material condutor, né? Aí você pode ter campo elétrico no nulo. Então pode até acontecer que, dependendo da situação, o campo na cavidade seja nulo, mas ele não precisa ser. Então, só para ilustrar, né? Digamos que a gente tenha lá uma superfície de um material condutor, mas ele tem um buraco lá. Né? Então, tem uma massa condutora, mas aqui não tem condutor. Né? Então, se eventualmente a gente coloca
uma carga aqui nesse material, uma carga, né? Uma carga aqui, é bem fácil de mostrar, né, que você tem campo elétrico na região ali, que em português a gente fala que é dentro do condutor, mas que não é mais dentro do condutor, porque aqui é na cavidade. Esse aqui não é material condutor. Só pegar uma lei de Gauss aqui que envolva essa carga aqui, né? Então o fluxo através da superfície ele aqui é sobre ε0, então necessariamente o campo elétrico não é zero. Né? Então, nesse local aqui, dentro do condutor, né, o campo elétrico é zero. Aqui não é zero, aqui é zero e aqui volta a não ser zero. Né? E aí, na superfície do condutor, o campo elétrico ele é perpendicular à superfície, né? Então a gente vai ter umas linhas de campo que vai ter uma cara, por exemplo, aqui, né, sem pensar em direção, né, mas algumas coisas assim, né? Qualitativamente falando, né? Aqui dentro isso seria o campo elétrico, aqui zero, e lá fora de novo saindo alguma coisa desse tipo aqui, né? Tá? Então aqui não é zero, mas aqui, aliás, aqui é zero, mas aqui não necessariamente é zero. Tá? Isso é uma coisa importante que tem que ter na cabeça, né? Isso é fácil de mostrar usando a lei de Gauss. Você deve ter feito isso lá em Básica 3. Né? Uma coisa importante, né, do fato de você saber quanto é que vale o campo elétrico na superfície do condutor é que aí com isso você consegue determinar quanto é que vale a densidade de carga justamente na superfície do condutor, caso você saiba quanto é que vale o campo elétrico. Né? Então, essencialmente, pensando nessa expressão, né, então, densidade de carga superficial que fica na superfície do condutor, né? Então a gente pega esse aqui, né? Faz o produto escalar com a normal. Então, basicamente, a gente tem isso daqui e calcula isso na superfície, né? Porque você quer justamente quanto é que vale a densidade de carga na superfície. Essa relação aí só faz sentido na superfície, né? Então, dizer que você tem que calcular na superfície é meio redundante, mas é só para reforçar o ponto que você está calculando essa coisa aqui na superfície, né? Então, N escalar vai dar 1, né? ε0 passa para lá. Então, a densidade de carga na superfície, né, vai ser igual a ε0, né, E escalar N calculado na superfície. Na superfície do condutor, né? Tá? Então, você precisa ter o campo elétrico, né? E aí você tem que achar o campo elétrico então de algum jeito, né? E aí, achando o campo elétrico de algum jeito, né? Você pega e aplica 40 para achar quanto é que vale a densidade superficial na superfície. E aí, se você quiser achar a carga, né? Aí você tem que integrar a densidade superficial, né? Na superfície. Isso pode ser fácil de fazer ou não, dependendo da forma da superfície. Nesse exemplo aqui, você vai ter uma densidade superficial nessa superfície aqui, que digamos que seja de fora, externa, mas também tem uma densidade superficial, né, na superfície aqui dentro interna. Tá?
Só para a gente ver um exemplozinho, né? Bom, antes do exemplo, deixa eu só, já que estamos aqui, vamos completar isso aqui, né? O campo elétrico, né, a gente pode escrever ele em termos de potencial elétrico. Então, uma das coisas que você pode fazer é achar o campo elétrico. Outra é achar o potencial elétrico. Então, um outro jeito de achar sigma é pegar e substituir isso aqui, né? No fim das contas, é a mesma coisa praticamente, né? Só para pensar no modo formal, né, de escrever essas coisas. Então, o sigma na superfície, né, vai ser y0 menos o gradiente de v escalar n calculado na superfície. E isso pode ser escrito como menos y0 dv dn na superfície, né? Onde o que é esse dv dn? Dv dn, né? É o que a gente chama de derivada normal, né? É a derivada feita na direção normal. É a componente da derivada na direção normal. Esse dvdn, então, é o gradiente de v, que é um vetor, né? Escalar n. Tá? Então, é um outro jeito de escrever a mesma coisa, né? E aí, com isso, você pode achar quanto é que vale a densidade superficial na superfície. Agora a gente pode ver só um exemplo que é um exemplo interessante, né? Que envolve essas ideias aí. Então a gente vai ter um condutor que tem uma cavidade Então a gente tem um condutor que a forma geométrica dele é uma esfera. Tem um certo raio que a gente vai chamar de A. E dentro dele ele tem um buraco, uma cavidade. Então ele não é maciço. E dentro da cavidade tem uma certa carga lá que a gente vai botar. Chama aqui. Então aqui a gente colocou uma carga aqui. Em qualquer lugar na cavidade. A cavidade tem uma forma genérica. E a gente quer achar o campo elétrico fora desta superfície esférica. Para uma distância, colocando a origem do sistema de coordenadas no centro da esfera, né? A gente quer o campo para R, distância, né, maior que A. Tá? A resposta aqui é bem direta e bem simples, né? E a gente pode analisar o que acontece aqui. Tá? Bom, nessa região aqui, a gente tem um campo elétrico. O campo elétrico nessa região aqui, a gente não sabe como ele é. Tá? A gente sabe que tem um fluxo elétrico
se a gente pensar numa superfície aí que envolva essa carga, que vai ser Q sobre epsilon zero. Mas, dado que a gente não tem a forma da cavidade, que em princípio tem uma forma qualquer, né, de modo que não tem nenhum tipo de simetria, né, a gente não tem como saber a intensidade do campo elétrico aqui dentro. No condutor, o campo elétrico é zero. Aqui a gente sabe isso. Né? Então, dentro do condutor, o campo elétrico é igual a zero. Então, o que acontece? Essa carga aqui, né, vai induzir uma certa quantidade de carga, que no total, inclusive, a gente sabe quanto é que é, vale menos que, né, vai induzir uma certa quantidade de carga que vai ficar distribuída nessa superfície do condutor. Se a gente pensar numa superfície gaussiana, né, digamos que seja essa aqui, que envolva aquela cavidade, então, como essa superfície gaussiana passa apenas nos pontos onde tem condutor, o campo elétrico em cima da superfície azul é zero. Logo, o fluxo através dela é zero. Logo, né, a quantidade de carga total líquida lá dentro é zero. Como tem uma carga Q nesse ponto, e como a carga no condutor fica na superfície, então na superfície do condutor tem uma carga total menos Q, que está distribuída de algum jeito lá, e isso depende da forma dessa superfície da cavidade, dessa superfície aqui. Mas o campo elétrico aqui dentro a gente sabe que é zero. Né? Aí a gente vai ter um campo elétrico aqui fora. Por que a gente sabe disso? Se a gente pegar e considerar uma superfície gaussiana aqui fora, né, a gente sabe que dentro dessa superfície tem carga. Né? Quanto é a carga? Bom, é esse valor Q aqui. Beleza. Mas esse valor Q é o valor, né, que sai do total líquido da composição dessa carga aqui, mais a carga que foi induzida aqui nessa região, que a gente sabe que vale menos que, mais uma carga que a gente não sabe quanto é que vale, em princípio, na superfície aqui externa do condutor. Como a gente sabe que a carga total que é induzida, né, nessa superfície vale menos que, e como a gente sabe, né, que inicialmente o condutor maciço laranja não tinha carga nenhuma, né, então a gente colocou uma carga aqui e houve uma redistribuição das cargas, essencialmente, se a gente pensar em aço, cobre, houve uma redistribuição dos elétrons aí dentro, né? Então, se para cá a gente tem um excesso de carga que vale menos que, né? E como o condutor antes tinha uma carga total nula, antes de colocar a carga rosa, necessariamente tem um excesso de carga Q em algum lugar. Esse excesso de carga Q em algum lugar vai para a superfície do condutor. Né? Então, a gente tem essa carga Q aqui, com menos Q, com um total desconhecido, mas que no total tem que dar esse Q. Logo, o total desconhecido vale Q também. Então, aqui foi colocada uma carga Q, na superfície interna é induzida uma carga menos Q, e na superfície externa é induzida uma carga Q de novo. Beleza. Então, na superfície do condutor tem uma carga Q. Né? Essa carga Q está distribuída numa superfície que tem uma simetria. Né? É uma simetria, nesse caso, uma simetria esférica. Então você tem uma carga total Q que é distribuída na superfície que tem uma simetria esférica. A carga total Q ela se distribui, né, de acordo com a atuação, né, das cargas que compõem essa carga Q na superfície. Então, como a gente tem uma carga que está distribuída numa superfície que é simétrica, no caso é uma superfície esférica, essa carga se distribui sujeita à ação das outras cargas que também estão na superfície esférica. Né? Com isso, independentemente da forma dessa cavidade aqui, pelo fato do campo elétrico no condutor aqui ser nulo, né, aqui fora a distribuição de cargas é tal que necessariamente a distribuição de cargas ali fora, né, na superfície externa do condutor, segue também uma simetria esférica. Sendo assim,
né, o campo elétrico, que a gente sabe necessariamente que ele é um campo elétrico, né, perpendicular à superfície, então ali ele é um campo elétrico radial. Então, sendo assim, a gente sabe, né, nesse caso específico, né, que a gente pode usar uma lei de Gauss aí esférica, por exemplo, e achar, né, que o campo elétrico fora dessa esfera, ele vale uma coisa bem simples. Vale 4πε0r². R. É um campo radial, é dado pelo campo de uma carga pontual, basicamente. Independente de onde é que está essa carga pontual nesse buraco, nessa cavidade, e independente da forma de cavidade de onde ela está. Tá? Esse é um resultado bastante interessante aqui. Né? O campo lá fora é esse aqui. Então a gente sabe o campo fora, que é aquele ali, sabe o campo no condutor, que é zero. O campo aqui a gente não sabe, por causa que a gente daí teria que saber especificamente como é que é a forma de fato dessa cavidade ali para poder tentar fazer alguma coisa. Tá? Bom, beleza? Tá? Então, essas são algumas propriedades, né? E o que a gente vai fazer na próxima aula? Na próxima aula a gente vai falar, né, a respeito, né, do seguinte, já que a gente tem cargas aqui que estão na superfície do condutor, né? Então, essas cargas, claro, ficam sujeitas à ação de forças, né, produzidas pelas outras cargas. Né? No volume, o campo elétrico é zero, mas na superfície ele não é zero. Então ali você tem a aplicação de uma força. Na verdade é uma força, né, que age, conforme a gente falou, né, já que o campo elétrico ele é perpendicular à superfície, a força também é perpendicular à superfície. Então é uma força produzida pelo campo elétrico que age no sentido, né, de puxar ou empurrar, dependendo do resultado, né, que a gente vai ter, mas vai ser um puxar. Vai ser uma tração no sentido de puxar para fora, né, a sua superfície, ou seja, no sentido de fazer uma ampliação do volume desse negócio, né, trazer para fora, uma tração. Tá? E aí a gente vai determinar quanto é que vale essa força. Né? Então, essa força tem origem na distribuição de cargas da superfície, né? E aí a gente tem que achar um modo de calcular essa força. Isso é uma coisa importante. Tá? Então, pessoal, obrigado. Até a próxima. Tchau.